Olá, um abraço, muito bem-vindo ao programa Opinião de hoje. Você que está nos acompanhando aí pela TV Nova ou pela Rádio Nova FM. Muito prazer ter você aqui com a gente, que nos acompanha sempre, trazendo sempre esse carinho e esse amor pelo nosso programa. Sai divulgando para os teus amigos, para os teus vizinhos, sempre comentando acerca do programa para que as pessoas também possam acompanhar diariamente. E a você sempre grato pela companhia. Olha só, o instinto, ele é paterno, materno ou ele simplesmente é um instinto de proteção? Se bem vejamos a situação, uma pessoa de repente vem no automóvel e passa uma criança desconhecida na rua. Instintivamente, o seu reflexo condicionado, ele tira o pé do acelerador e freia bruscamente o seu carro. Nesse carro pode estar o seu filho, a sua filha, que pode ser projetada para frente com esse freio brusco. Então o instinto foi materno, paterno ou foi o instinto humano? Apenas criamos ou recriamos aquele movimento condicionado que a nossa mente e que o nosso coração impôs a nós mesmos. Porém, quando sabemos de um fato novo, algo que vai acontecer, agimos de forma punitiva ou muitas vezes de forma a socorrer alguém que nós amamos muito. Isso é o instinto que pais e mães têm no dia a dia. E é sobre isso que a gente vai falar com os nossos convidados de hoje. Ivone Gomes, ela que é historiadora, bom dia, seja bem-vinda. E também Kelvin Gomes, que é advogado, também seja bem-vindo. Primeiro, vocês são parentes, não? Se somos, desconheço. Pois é, se somos distantes, né? Talvez. Coincidiu dos sobrenomes Gomes. Então pois sejam é. bem-vindos assim mesmo, parentes ou não. Satisfação. Olha, o IPVA, se você está andando ainda somente com os pagamentos, tem que andar agora com aquele recibo verdinho, que é para comprovar, senão você pode ser multado. Detalhe aqui, nós temos que receber do Detran pelos Correios, as pessoas que foram optantes por aquele valorzinho, aquela taxa. Mas os Correios às vezes nem entregou, nem o Detran postou. Então é bom ter cuidado. Você vai recorrer a quem se o Detran não entregou? E sua multa? Vai para o PROCON? Fica aí o desafio e alertando para que você não cometa esse erro. Então olha lá se você já fez essa substituição. Olha só, o que é que uma mãe é capaz de fazer para salvar o seu filho? Veja essa matéria que circulou na internet esses dias, quando uma ratazana ataca uma cobra. Veja só. Esta semana, um vídeo correu à internet. Até animais irracionais mostram que ama. Nele, uma ratazana teve seu filhote roubado por uma cobra e seria alimento da mesma. Ela não mediu esforços. De forma ousada, o alimento passou a atacar o seu principal predador. Ela atacou sua cauda e não desistiu até que seu filhote estivesse livre. A caça ainda perseguiu o caçador e o expulsou, o que nos leva à reflexão. O que um pai faria para salvar um filho? E ainda, depois de botar o predador para correr, ela voltou e cuidou do seu filhote. Interessante, né? Então, difícil de se ver, mas que acontece. E a gente trazendo isso para a realidade, eu diria o seguinte: que instinto é esse que faz com que as pessoas partam contra um adversário que poderia matar? Geralmente o rato é alimento preferido das cobras. É isso que faz uma pessoa, um ser humano, ou até mesmo um animal, ele ama indefinidamente. Você já é pai, não? Não, ainda não tive o prazer. Não. Por quem você faria isso? Na realidade, a gente toma alguma atitude desse tipo, geralmente por pessoas mais próximas, mais conhecidas, mas bem como o senhor trouxe no início do bloco, o instinto ele age mais forte em determinadas situações e o ser humano termina agindo indistintamente por qualquer outro semelhante. E mais forte ainda quando a gente trata de um filho, de um pai, de uma mãe, não é? Por que você faria isso? Por que eu faria isso?
Pelas pessoas próximas também. Interessante que Freud fala que nós temos um instinto de vida e um instinto de morte, né? Então, naquele momento ali, né, quando aquela mãe, né, vê que seu filho está sendo atacado, né, ela rapidamente, por instinto também de sobrevivência dela mesma, né, ela já, uma vez que ela tem um filho, ela vê no filho um reflexo dela mesma, né? Então, ela parte para defender, né? É interessante como a psicanálise aborda essa questão de maneira muito interessante. Né? E assim a gente convive com casos como esse corriqueiramente. Vez por outra a gente escuta um caso como esse. Mas às vezes também a gente vê adolescentes se envolvendo na criminalidade e vê que pais e mães às vezes usam um caminho errôneo, aquele de superproteção quando deveria entregar às autoridades aquele que cometeu um delito. Vamos ver essa matéria. Falta de estrutura familiar, falta de um projeto de vida, valorização do ter ao invés do ser. Falta de políticas públicas que combatam a desigualdade social, impunidade da estrutura penal brasileira, aumento do consumo de drogas. Estes são apenas alguns fatores apontados por especialistas como motivadores para o envolvimento de adolescentes com o crime. Cada dia que passa, mais crianças deixam a inocência da infância de lado para dar lugar ao universo sombrio do crime. Ao invés dos carrinhos, bolas e bonecas para brincar no quintal de casa, meninos e meninas com 11, 12 e 13 anos de idade brincam com armas, canivetes e facas. A droga ganhou espaço no meio familiar que, cada vez mais desestruturado, não sabe impor limites, ensinar valores e educar para a vida. O que um pai faria para livrar o seu filho da dependência das drogas? Ivone, o que você faria para livrar um filho seu de uma dependência de drogas? O que eu faria? Eu procuraria ajuda no serviço público, primeiramente, né? Se bem que a gente vê que o Estado ele não está conseguindo, né, resolver essa questão. Né? As instituições, né, do Estado, elas provam, né, que são falhas. A escola, né, não está cumprindo o seu papel. Não é que a educação vai salvar tudo, mas a educação de forma integrada, né? A educação que dialoga com a saúde, que dialoga com a segurança, que dialoga com a infraestrutura, né? É o caminho, penso eu, que é o melhor caminho para se resolver essas questões. Quer ouvir o que fazer? É uma questão bastante difícil nos dias de hoje dar uma posição após o evento danoso. Porém, aproveitando aqui a opinião da colega, eu diria que, de fato, o Estado está omisso. E nossos representantes têm que ter a consciência de que precisa ser investido em educação, primeiramente em saúde pública, para que evite que nossos jovens sejam tomados pelas drogas. Contudo, o investimento também não pode só partir do poder público. O particular também tem que estar ciente de que tem que fazer sua parte. Tem que incentivar políticas de parceria público-privada. Tantas empresas aí com lucros tão altos, por que não buscar uma função social para o combate às drogas? Inserção do jovem no mercado de trabalho. É por aí o caminho. A gente vai rapidamente a um intervalo, rapidinho, mas a gente volta daqui a pouco falando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.